Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom e hoje eu vim ensinar um truquezinho para você que é iniciante aí nas leituras de tarô. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela está começando, eu sou mais agitada. O que você pode fazer no seu baralho para que você tenha aí um baralho muito mais eficiente para você aprender a ler as cartas de tarô. Então hoje a gente vai falar sobre os arcanos maiores. Vem comigo e vamos falar sobre ele. Bom, antes da gente começar, alguns recadinhos. Eu já tenho um vídeo, na verdade uma série de vídeos aqui no canal, falando dos arcanos maiores, um por um em cada vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês o link do primeiro vídeo, e aí depois você pode ver na sequência. E lá você vai ter uma explicação um pouco superficial, né, tal, porque não é um vídeo muito completo, mas você vai ter uma coisa mais apurada do que a gente vai conversar aqui. Então, se você quer uma coisinha um pouquinho mais aprofundada, é melhor você ir atrás daqueles vídeos lá, tá? Aqui eu vou ensinar uma ferramenta, um truque, para caso você esteja aprendendo a ler as cartas de tarô, o que você pode fazer nelas. É um truque que eu usei no meu aprendizado, uso até hoje, né? E eu acho que funciona bem aí. É bem interessante. E aí, com o tempo, você vai descartando essa ferramenta. Um outro aviso é que esse vídeo foi inspirado em dois vídeos, na verdade, do Bruno Tavares, que é um canal, vou deixar, se eu conseguir, eu vou deixar aqui, eu vou deixar na descrição o canal dele, que é um tarólogo português. Inclusive, nossa, adoro o sotaque dele, adoro os vídeos dele, muito mais por causa do sotaque ainda. E ele tem esses vídeos, né? E eu acho que tem algumas coisas que eu concordo, tem algumas coisas que eu não concordo. Então aqui eu vou falar as duas palavras, tanto uma de sombra quanto uma de luz, de cada arcano. E a gente vai conversar aqui se eu tenho alguma palavra melhor ou não, tá? Vou dar as minhas sugestões também. E assim, gente, a ferramenta, na verdade, é você ter, claro, estas duas palavras, né? Uma palavra positiva e uma palavra negativa de cada arcano, e você pode simplesmente escrever, né? Ó, eu escrevi a negativa embaixo e a positiva em cima. Você pode pegar um baralho qualquer aí, pega um baralho baratinho, né, gente? Compra um baralho bem mais vagabundinho, não tem problema. E aí você escreve, eu escrevi de lápis, né, de lapiseira mesmo, aqui a palavra. E aí, enquanto você está treinando, você tem as palavras ali meio que para te orientar desde o início, né? E aí, com o tempo, você vai decorando não, vai entendendo essas palavras, vai associando as palavras àquele arcano, e você vai te ajudando nos estudos, né? E você vai... daqui a pouco você não precisa mais dessas ferramentas, tá? Então vamos lá, falar sobre essas duas palavrinhas aí de cada arcano. Bom, o primeiro arcano é o louco, né? E o louco a gente tem aqui. Na positiva a gente tem leveza e na negativa a gente tem infantilidade. Bom, leveza para positivo eu concordo, né? Eu acho que a carta do louco é realmente uma carta muito leve, mas infantilidade concordo também, mas eu tenho uma outra palavra que é imaturidade, porque uma pessoa pode ser imatura, mas não ser infantil, né? E eu acho que imaturidade, na minha concepção, encaixa melhor, tá? Porque o louco é uma criança, né? Ele não conhece nada do caminho da jornada dele. Ele é um herói no início da sua jornada. Ele não conhece o mundo lá fora. Então ele é imaturo, ele não tem experiência. Então, infantilidade, eu acho que é lidar com a situação com uma certa inconsequência. E eu acho que o louco faz isso, mas eu acho que ele é muito mais imaturo do que infantil, tá? Bom, a segunda carta é o mago. Para o mago, na positiva a gente tem querer e na negativa a gente tem procrastinar. Vamos lá. Deixa eu ir colocando as cartas aqui do lado. Eu concordo com querer
porque o mago ele é aquela carta da pessoa que tem todas as ferramentas à sua disposição, todo o conhecimento, ele só precisa realizar. Então, a vontade ele realmente tem. Aqui também nessa carta, no negativo, encaixaria a infantilidade, porque a carta do mago ele é a criança do baralho, né? Ele é a carta 1. Então, caberia. Mas procrastinar é uma palavra mais adequada para o mago, né? E eu concordo, sabia? Porque, assim, o mago é aquela pessoa que tem tudo para fazer. Mas, no negativo, ele não está muito interessado, sabe? Então, eu acho que talvez seja até um desinteresse ao invés de ser uma procrastinação, sabe? Então, mas porque eu acho que tem cartas no tarô que falam melhor sobre procrastinação, né? Mas encaixa, tá? Assim, se você quiser marcar como procrastinação ou como desinteresse, eu acho que as duas palavras são válidas, tá? A terceira carta, a gente tem a alta sacerdotisa. No positivo, a gente tem planejamento. E no negativo, a gente tem passividade. Bom, vamos lá. Eu não acho que seja planejamento a palavra ideal para colocar no positivo dessa carta. Eu acho que ela tem assuntos mais importantes para tratar do que planejar coisas, tá? Eu acho que é uma carta de sabedoria e tudo mais, e eu acho que ele é mais uma carta de intuição, porque para mim a alta sacerdotisa ela é uma mulher muito mística, muito. A gente tem um símbolo de lua, né, na carta normalmente, então eu acho que ela é muito mais intuição, né, do que necessariamente planejamento. Eu não consigo enxergar planejamento nessa carta, né? Me diz aqui nos comentários se você consegue enxergar. Agora, passividade eu concordo, porque a carta da alta sacerdotisa, ela é aquela carta que ela senta no sofazinho dela e fica esperando as pessoas virem até ela. Ela não toma partido de nada, ela só observa, né? Então eu acho que passividade é uma palavra ótima para a parte negativa, tá? Mas passividade, lembrando que assim, gente, é só uma indicação de palavras, né, para você ter como positivo e como negativo para você estudar. Mas às vezes algumas palavras têm a própria palavra tem o lado positivo e o lado negativo, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Aí a gente tem a carta da Imperatriz. A palavra positiva é crescimento e a palavra negativa é obsessão. Olha só, palavra forte, hein? Vamos lá. Crescimento, concordo, tá? Ela é uma carta de crescimento, ela é uma carta de fartura, né? Ela é uma carta de fertilidade, de nutrição. Eu até acho que talvez fertilidade na positiva ficasse melhor, sabe? Porque eu acho que ela trata, por ser fértil, vai haver um crescimento. E eu acho que fertilidade remete a outros assuntos que a carta também trata, tá? E aí, obsessão, eu confesso para vocês que era uma palavra que eu não associava com essa carta. Mas eu concordo, porque a carta da Imperatriz é a carta da mãe. Aquela mãe que faz chantagem com o filho, com comida, sabe? Umas coisas assim, tipo que agrada demais, bota o filho embaixo do braço, sabe? Aquelas coisas assim. Aquela mãe, ela deixa o filho ir, mas ela faz uma chantagemzinha emocional, sabe? Aquela mãe assim. E eu acho que ela pode ser obsessiva, né? Por um assunto, por alguma coisa relacionada a alguém, talvez, né? Então eu concordo, tá? Mas, levando em consideração que ela é uma carta da mãe, eu acho que
mais do que uma obsessão, ela é aquela mãe com excesso de zelo, sabe? E bom, em seguida a gente tem a carta do pai, que é a carta do imperador. E aí o imperador, no positivo, a gente tem realização. E no negativo, a gente tem controle. Realização, eu concordo. Eu acho que é uma carta, a carta 4, né? É uma carta de realização, de materialização das coisas, né? Controle, eu também concordo, né? Acho que controle é uma carta que expressa bastante o lado negativo, mas eu acho que eu não consigo achar uma palavra, porque eu vejo o imperador no negativo como um ditador, aquele que impõe a sua vontade sobre a vontade dos outros. Ele não é uma pessoa muito flexível. Talvez seja aqui uma inflexibilidade, sabe? Eu acho que seria uma palavra interessante para colocar aqui, muito mais do que controle. Porque o controle, ele tem um lado bom, de certa forma. E ele até pode entrar aqui na parte boa do imperador. Porque se ele tem controle de tudo, ele consegue ter uma forma de resolver os assuntos mais rápido, mais certeiro, porque ele tem o controle, né? E eu acho que ele é mais abusador, sabe? Ele não é muito simplesmente pelo controle, ele abusa do poder dele, né? No negativo. Então eu acho que tem palavras que são melhores para ele, né? Como eu já falei. Bom, aí a gente tem o Hierofante. O Hierofante no positivo tá como seriedade. E no negativo tá como dogmatismo. Vamos lá. Seriedade, sim, eu concordo. Porque é uma carta de honra, é uma carta de ética, né? Então ele leva as coisas muito a sério, né? Normalmente ele é um representante divino, né? Porque normalmente é um papa. Então eu acho que ele é uma carta que realmente leva tudo muito a sério, muito certinho. É uma carta que não evita fazer coisas obscuras, né? Então ele é muito certo, muito correto, né? E dogmatismo eu também concordo, porque a carta do Hierofante normalmente é aquela pessoa que julga as pessoas pela régua da moral, sabe? Da moral e dos bons costumes, sabe? Esse povo chato. Então ele é essa carta, né? Então ele tem os dogmas dele acima de tudo, e as pessoas têm que seguir os dogmas, sabe? Que ele prega. Então eu acho que sim, concordo. Aí nós temos a carta dos enamorados ou dos amantes. E aí no positivo a gente tem harmonia. E no negativo a gente tem indecisão. Bom, vamos lá. Harmonia. Concordo com a harmonia, tá? O número 6 normalmente é um número de harmonia, um número ótimo. Até casas números que terminem com número que tem a soma dando 6 são excelentes, são as melhores casas. A gente já falou isso num outro vídeo também, vou deixar o cardzinho aqui para vocês assistirem sobre o número das casas. Mas eu acho que aqui também caberia a palavra amor, parceria, né? As duas palavras também são ótimas para essa carta. Não somente a harmonia, né? Porque é uma carta que o nosso herói encontra a parceria dele, né? O grande amor dele, né? Que ele se apaixona, né? De fato. E é o motivo que ele tem para sair da vida que ele tem até aqui, sabe? Então eu acho que é mais forte. Harmonia eu concordo, mas eu acho que não é uma palavra muito forte nesse caso, tá?
Indecisão, sim, concordo. Porque assim, nessa carta aqui, a gente não tem a situação que a gente tem, por exemplo, quando tem duas figuras femininas e tem um homem no meio tentando escolher entre as duas. Então é realmente uma indecisão. A gente até interpreta que é a mãe dele e a namorada, e as duas estão brigando, né, para ver quem vai ter esse cara, né? Se ele sai de casa e vai com a namorada, ou se ele continua em casa sendo o filhinho da mamãe e deixa o interesse amoroso dele ir embora, né? Então eu acho que indecisão, sim, é uma carta de indecisão, tá? Aí nós temos a carta do carro. O carro tá aqui como avanço e no positivo, né? E no negativo a gente tem o apego. Bom, eu acho que seria avanço, eu concordo. Eu acho que é uma palavra ótima para essa carta, mas eu acho que mais do que avanço, desenvolvimento é uma palavra talvez que caberia melhor, sabe? Porque ele é uma carta de ir para frente, de ir para a luta, de prosperidade. Então eu acho que desenvolvimento é melhor do que avanço. Porque você pode avançar sem desenvolver, né? E aí eu não acho tão interessante, sabe? E eu vejo nessa carta um desenvolvimento mesmo, né? Não é simplesmente andar para frente. É você andar para frente e para cima, sabe? Então eu acho que caberia mais aqui, tá? Apego. Eu não sei se eu associaria apego a essa carta, tá? Não é uma palavra que eu penso nessa carta. Eu pensaria mais... aqui, por exemplo, caberia bem a palavra procrastinação, porque a pessoa não está indo para frente, né? Ela está segurando as rédeas, né? Ela não está deixando o carro ir para frente. Então, como negativo, seria uma coisa interessante. Eu acho que para essa carta, uma palavra que eu gosto bastante de associar a ela é precipitação. Porque ele ainda vai... Aí sim, ele avança, mas ele avança antes da hora, né? Ele é precipitado. Então eu acho que encaixa melhor nessa carta, sabe? E aí... acho mais interessante, né, você ter essa palavra como uma palavra negativa dessa carta. Você está fazendo as coisas desgovernadamente. Você não tem nem controle daquilo que você está fazendo, sabe? Então eu acho mais interessante. E aí nós temos a minha queridinha carta da força, que é o meu arcano, eu sou regido pela força, que no positivo está como autocontrole, e no negativo tá como autossabotagem. E assim, sendo uma pessoa gerida pela força, eu tenho que concordar, né? Mas eu acho que... Não, eu acho que autocontrole... Eu costumo associar no positivo muito mais com coragem, né? Mas eu acho que o autocontrole é mais amplo, né? O autocontrole te dá a coragem para você fazer as coisas também, né? Então eu acho que autocontrole é uma palavra ok para colocar aqui no positivo. No negativo a gente tem a autossabotagem. Eu não sei, na verdade, assim, se seria a palavra ideal para você ter como sombra da força, né? Eu acho que a força no negativo ela tem uma coisa mais forte que seria talvez a instabilidade emocional, um descontrole de fato, né? Porque ela não consegue dosar no negativo a força que ela faz para controlar o instinto animal dela, né? Que é representado pelo leão na carta. Então eu acho que ela entra em conflito,
sabe? Autossabotagem faz parte do conflito, né? Porque quando ela está em conflito com si mesma, ela vai se autossabotar nas coisas, ela não vai ter a coragem, né, e tudo mais. Mas eu não consigo achar uma palavra que vem antes, sabe, do processo. E aí eu acho que um descontrole emocional talvez fosse interessante colocar. Mas assim, autossabotagem é uma ótima palavra também para essa carta, tá? No negativo. Aí a gente tem o eremita, ou ermitão. No positivo a gente tem meditação. No negativo a gente tem lentidão. Meditação, eu concordo, mas eu acho que tem duas palavras que são melhores, que é sabedoria e autoconhecimento. Porque o eremita ele vai para a montanha meditar para ter um autoconhecimento. Então, se você coloca meditação, você vai ficar refletindo o tempo todo, sabe? Então, eu acho que pode ser uma palavra um pouco... pode ter uma distorçãozinha aí do sentido. Então, eu acho que sabedoria e autoconhecimento eu acho mais forte. E é o que ele busca, né? Então, eu acho que isso é interessante. Lentidão, eu concordo, porque é sempre uma carta de um senhorzinho, velhinho, e a gente costuma associar essa carta às questões da idade, às questões da velhice, e a lentidão, principalmente, né? É uma carta lenta, né? Então eu concordo com lentidão aqui sendo negativo, tá? Aí nós temos a roda da fortuna, ou do destino. E aí no positivo nós temos presença, e no negativo nós temos instabilidade. Concordo com as duas, tá? Presença, porque quando a roda tá lá em cima, meu amigo ou minha amiga, tipo, nada te segura. Você chama atenção, você é o centro das atenções, e você tem essa presença, de fato, né? E no negativo, a instabilidade também, sabe? Assim, porque essa roda ela fica girando, e se ela está girando muito rápido, você fica muito instável. Uma hora você está em cima, no minuto seguinte você está embaixo, então você não tem muito controle, sabe? Então eu acho que a instabilidade é uma ótima palavra para o lado sombra. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!